de gente feliz que ama a palavra de Deus e busca vivenciá-la a cada momento. Hoje, 5 de julho, pedimos permissão primeiramente a Deus para mais uma live, que o Senhor venha nos abençoar. Pedimos também permissão aos irmãos para que a gente entre no seu lar, para falar da palavra de Deus, meditar sobre ela, adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Amém, amados irmãos? Agora vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Salmos, capítulo 104, versículo 33 ao 34. Salmos 104, versículo 33 ao 34. Quem achou, glória a Deus. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Olha que versículo maravilhoso. No Senhor tenho alegria. O mundo oferece uma alegria que é passageira, mas só o Senhor, irmão, ela dá uma alegria e essa alegria é eterna. Então vamos fazer uma oração, vamos elevar a Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigada, Senhor, por mais um culto. Obrigada, Senhor, porque nós estamos na Tua casa, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela semana que tivemos, pelas Suas poderosas mãos sobre cada um de nós. Obrigado pelo livramento. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Jesus. Graça te damos, Senhor, porque Tu és o Deus presente na vida de cada um de nós. Pai, nesse momento eu oro pelos meus irmãos que se encontram enfermos. Abençoe, Senhor, restaura a saúde de cada um deles, Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos, Senhor Jesus, que se encontram desempregados, Senhor. Abre porta de trabalho aos meus irmãos que se encontram desempregados. Senhor, abençoe a cada um que clama por Ti, Senhor Jesus. Eu oro e agradeço no nome santo e precioso de Jesus. Agora eu convido a minha irmã, a Cris, a estar louvando ao Senhor. Aleluia. Eu salvo a todos com a santa palavra do Senhor, amém? Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Eleva suas vozes, seus louvores, as adorações ao Senhor, que Ele tem nos ouvido.
quero mais de Deus. Quero pedir aos irmãos, ao decorrer da live, deixar seus pedidos de oração, algum versículo. Coloca aí, né? Vamos no decorrer do culto, o pastor vai estar orando por cada um dos irmãos. Avisos da semana. Na quarta-feira, a gente tem o culto de oração que acontece às 19h30 com o nosso amado irmão Beto Azevedo. Tem sido uma bênção. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o Senhor diz: orai sem cessar. Então vamos juntos, orar, buscar mais de Deus. No sábado, acontece um estudo bíblico às 19h30. Tem sido uma bênção o estudo bíblico com o irmão Beto Azevedo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. No domingo, culto online às 19 horas. Às 19 horas. Leitura bíblica. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 Pedro 1, do 3 ao 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Agora uma participação musical. Vai dizer o nome, não? Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas.
não temas. Nos lugares altos fluem rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois de deserto faço mares e de lugares secos mananciais, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Amém. A graça e a paz, amados irmãos. Que voz maravilhosa do nosso pastor. Agora vamos dar início à palavra de Deus. Estamos entregando aqui o púlpito ao pastor, que é todo dele. Iremos fazer uma oração aqui agora, de agradecimento a Deus e pela palavra que hoje será transmitida a todos nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, hoje estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, com o nosso amado pastor, Pai. Coloque Tua palavra na Tua boca, Senhor, nos dê entendimento, Pai, para que cada dia possamos mais adorá-lo, Senhor, porque Tu, Pai, é misericordioso, e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre nós, que somos Teus filhos, Pai, amados, e é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, é sempre, como eu gosto de dizer, é sempre um privilégio poder estar com os amados, poder compartilhar a palavra de Deus. Né? E eu gostaria de saber o nosso tempo. Quanto está o nosso tempo? Estamos com 22 minutos agora de live. Temos 38. Quer começar por causa da Santa Ceia ou a gente vai direto e depois a gente abre de novo? Depois a gente abre de novo. Perfeito. Então vamos adiante. Amados, eu gostaria de ter um texto só como referência. Nós não vamos meditar em cima desse texto, mas ele é um texto de referência. Tá? Um dia a gente vai meditar nele também. Isaías 43, versículos de 1 a 3. Isaías 43, versículos de 1 a 3. Quem encontrou, diga amém. Não posso ouvir o amém dos irmãos. Mas está faltando pouco. Daqui a pouco a gente vai ter reunião plenária aqui. Glória a Deus com os amados. Mas o texto diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Vamos orar, amados?
Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela semana de bênção, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, por cada vida que o Senhor colocou em sintonia com esta live. A nossa oração é que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas vidas, as famílias dessas vidas, nessas vidas apresentadas. A nossa oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Pai, como eu sempre digo, ninguém ligou a live ou veio aqui para me ouvir. Eles vieram ouvir a Tua voz. Que eu possa ser apenas um instrumento pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa se dignar a falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Te pedimos essas coisas, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amados, tudo em nós foi projetado para obediência a Deus. E toda desobediência viola esse projeto. Esta noite eu gostaria de meditar com os amados sobre os ventos a favor e as tribulações. O texto que nós lemos diz: quando passares pelas águas, e não se passares pelas águas. O que nos faz entender que em algum momento da nossa vida nós vamos ter que atravessar rios e mares e mar vermelho, e o Senhor vai precisar abrir isso aí para a gente. Ele diz: quando passares pelo fogo. Ele não diz se passares pelo fogo, mas quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Então a nossa vida naturalmente vai passar por fogo e por águas e por dificuldades e por tribulações. Tanto o favor quanto as tribulações, o favor de Deus quanto as tribulações nos dirigem a algum lugar. Essas coisas não existem sem propósito. É como um veleiro, onde o vento me empurra é determinado pela forma em que eu controlo as velas e o leme. O vento está lá. Se eu colocar a vela assim, ele vai me conduzir para algum lugar. O leme nesse sentido. Se eu colocar a vela dessa forma, o vento vai me levar para outro lugar. E as coisas da minha vida devem me conduzir ou serem direcionadas mais profundamente para dentro de Deus. Para Deus. Esse é o sopro. Mas muitas vezes, favor e tribulação nos afastam de Deus. Como assim, pastor? O favor também afasta-se às vezes, sim, amados. Monitorar o meu coração, o meu sistema de valores, as minhas atitudes, a minha confissão, é o que estabelece a configuração das minhas velas e do meu leme. O favor de Deus, quando dispensado sobre mim, é para me conduzir a ser mais como Jesus, a me assemelhar mais a Jesus. Essa é a função. Mas se o leme ou as velas não estiverem corretamente configurados ou posicionados, esse favor é desvirtuado. Nós desperdiçamos o favor de Deus, a bênção de Deus, o sopro de Deus. A minha liberdade, a minha própria vontade pode me capacitar a distorcer o propósito divino. Um dos maiores exemplos disso que nós estamos falando, nós encontramos na Bíblia, é Salomão. O favor do Senhor foi tremendo sobre Salomão. Salomão encantou o coração de Deus quando pediu sabedoria. Deus não, se nós pudéssemos dizer que Deus foi surpreendido, o pedido de Salomão surpreendeu o Senhor. E o Senhor foi tremendamente bondoso com ele, e o favor do Senhor repousou sobre Salomão. De forma que não houve, nem antes nem depois dele, um rei tão favorecido, tão abençoado quanto Salomão. O favor do Senhor foi dado para que ele fosse tudo o que ele foi projetado para ser, o que Deus esperava que ele fosse, que era a completa representação da natureza do coração de Deus na sua época. Mas alguma coisa aconteceu no seu coração que distorceu esse favor do Senhor.
O texto diz lá em 1 Reis: mas Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Houve um mas. O favor divino sobre ele é para que ele impactasse, antes ainda do que no Novo Testamento, que ele alcançasse o mundo dos gentios com Deus da promessa, e que ele fizesse com que os gentios aceitassem esse Deus e vivessem de acordo com esse Deus, o Deus de relacionamento, o Deus de promessa. Mas por causa da posição do seu coração, ou do egoísmo do seu coração, todo aquele favor não foi usado como deveria ter sido usado. Nos tempos de Salomão era sabido que os reis se casassem com as filhas de outros reis. Era uma forma de haver um pacto entre eles, e então não haveria guerra entre aqueles reinos. Isso ficaria. E o favor se desvirtuou quando ele se casou com essas muitas mulheres estrangeiras, a fim de ter paz, entre aspas, paz entre os reinos, de uma forma que ele pudesse ter paz. Mas o Salomão já tinha paz. Ele já tinha paz em si. Salomão era um homem de uma paz extraordinária. Mas ele tentou fazer a mesma coisa que Adão e Eva tentaram fazer quando a serpente veio a ele e disse a vocês: se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. A serpente disse isso. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Mas eles já eram iguais a Deus. Eles foram feitos à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Assim eles foram criados. Mas eles tentaram obter pelos seus próprios esforços o que eles já tinham. Foi o caso de Salomão, foi o caso de Adão e Eva. Salomão fez o mesmo. E esse desvirtuar do favor de Deus fez com que Salomão dirigisse Israel a tempos penosos e tempos difíceis. Quanto mais favor Deus libera sobre a sua vida, mais caras são as consequências de desvirtuar esse favor. Deixe-me dar um exemplo. Quanto maior a embarcação, maior o rastro ou maior as ondas que aquela embarcação produz ao navegar. Quando ela navega, ela produz ondas ao seu lado e um rastro atrás dela. Se a embarcação é grande, essas ondas são grandes, esse rastro é grande, E se você entrar com um barco grande em uma baía, em uma velocidade muito alta, você produz ondas que podem virar outros barcos. Existe legislação sobre isso. Ou fazer com que esses barcos se choquem contra o deck. Então existe uma responsabilidade. Cada um de nós produzimos rastros e produzimos ondas quando nós passamos, atravessando o reino de Deus. Cada um de nós. Quanto mais de Deus você tem, mais sua onda, mais o seu rastro gerará coisas de Deus. Isso é uma coisa natural no reino de Deus. É no mínimo bobagem ou irresponsabilidade pensar que as nossas atitudes não produzem nada nos outros. Produzem. O favor de Deus me é derramado para me conduzir aquilo para que eu fui verdadeiramente projetado. Deus não derrama o seu favor só por derramar o seu favor, ou porque é você. Esse favor deve me projetar a relacionamentos, tanto com o próprio Deus, como com outros. Qualquer favor que me conduza a outro lugar senão esse, é um favor desvirtuado. Não faz sentido. O favor de Deus, pela sua própria natureza, deve me proporcionar poder impactar outras pessoas. Poder fazer a diferença ao me relacionar com outras pessoas. Quando a rainha de Sabá fala de Salomão ou a Salomão, lá em 1 Reis 10, 9, ela diz o seguinte: Deus te favoreceu altamente ou plenamente, dependendo da sua versão, Salomão, por causa do seu amor por Israel. Prestou atenção? Deus te favoreceu por causa do amor a Israel.
para que Salomão favorecesse Israel. Essa é a ideia, né? Deus te favoreceu, Deus te alcançou por causa do seu grande amor pelas pessoas ao redor de você. É preciso entender, meu irmão, minha irmã, que quando Deus nos alcança, Ele tem um propósito nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então a fórmula é: favor derramado sobre mim é para favorecer as pessoas ao meu redor. Do contrário, é favor desperdiçado, favor mal utilizado. Ou seja, o favor não me é dado para permanecer em mim ou só para mim. Esse favor não tem um fim em mim. O fim desse favor não sou eu. Mas me deixe exemplificar. A mulher com o vaso de alabastro, todos nós conhecemos esse episódio, né? Ela foi até Jesus e ela quebra aquele vaso e ela derrama sobre os pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, né? Quando ela saiu da presença do Mestre, ela saiu cheirando tão bem quanto o Mestre. Eu não sei se você entendeu a colocação. Ela saiu com o mesmo perfume que ela havia colocado em Jesus. Essa é a ideia. Quando nós estamos aos pés de Jesus, essa fragrância nos acompanha e precisa acompanhar. Ou seja, aquilo que Jesus coloca sobre você e você coloca sobre ele tem a fragrância para acompanhar os dois. O favor de Deus é direcionado a você, mas nunca é para você somente, não se engane. Não é só para você. É para você, é para a sua família, é para as pessoas ao seu redor, para a sua vizinhança, para a sua escola, para o seu trabalho. E quanto mais você derrama alabastro, mais cheiroso você fica. As coisas de Deus são paradoxais. Qualquer dia eu vou falar sobre o paradoxo de Deus. Tudo é o contrário do que a gente pensa, né? É muito interessante isso. Mas vamos lá. Se eu usar só para mim, eu perdi o propósito, eu perdi o ponto. Deus favoreceu, mas eu estanquei o favor de Deus. Quando Deus derrama o seu favor sobre alguém, não é para a promoção pessoal dessa pessoa, nunca, não faz sentido, mas para impulsionar essa pessoa para aquilo que Deus a criou, para a função, para o propósito que Deus a criou. E dessa forma nós abençoamos outras pessoas, e assim transformamos vizinhanças, e as vizinhanças transformam as vilas, e as vilas transformam cidades, e as cidades transformam nações. Esse é o contágio do Evangelho. As tribulações são ventos de adversidade, são ventos ao contrário. Nós falamos sobre o favor de Deus, que é o vento a favor, é o vento para tocar o barco. As tribulações, elas são ventos de adversidade, né? E aí nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E esse é o nosso texto desta noite. Marcos 4, versículos 35 a 41, também uma história extremamente conhecida do povo de Deus. E ele diz o seguinte, Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se quietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem nos ensina que Deus nos criou para solucionarmos
tempestades. Não tem desfé. Jesus, ao longo do seu ministério, ensinou os discípulos a como ter e como usar a fé deles. E Ele espera isso também de nós. E Ele nos ensina, e Ele nos fortalece, e Ele acrescenta a nossa fé à proporção que nós travamos experiências com Ele. O barco começa a se encher d'água, e os discípulos começam a temer, e ter medo de naufragar, e temer pelas próprias vidas. E é um medo legítimo, é um medo real. A verdade é, nós oramos e o Senhor acalma a tempestade. Isso é uma verdade. Quando eles vão a Jesus, o que eles estão fazendo? Eles estão orando. Mestre, não te importa que perecemos? Isso é uma oração. Eles estão falando com Deus, porque Jesus era Deus. Eles oram a Jesus e Jesus responde à sua oração, né? Mas na verdade Jesus os estava preparando para aprenderem a falar à tempestade, a falar com autoridade ao mar. Eles precisavam tirar obstáculos que estavam obstaculando de fazerem a vontade de Deus. É muito interessante perceber isso. Algumas pessoas dizem que Jesus dormia no barco porque ele estava extremamente cansado, estava exausto, né? Eu não penso assim, eu tenho uma outra ideia. Eu acho que Jesus dormia na tempestade porque no mundo no qual ele habitava não tinha tempestades. A tempestade não se manifesta para Deus, não impõe medo a Deus, não faria nenhuma diferença para Jesus, né? Jesus estava ilustrando o que significa viver em uma realidade de comunhão plena com o Pai, né? E essa realidade plena é o que Paulo mais tarde descreve, que diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos vindo uma série de palavras sobre a presença de Deus e o que essa presença tem causado ou deve causar em nós, e essa é uma realidade. É um convite a uma experiência com Deus, e toda experiência em si é um convite a um estilo de vida. Presta atenção, Deus não quer uma experiência isolada com você. Ele quer que essa experiência se transforme em um estilo de vida, que é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais constante. O que começa com uma experiência é um convite a um estilo de vida que somos convidados a buscar, a correr atrás. Quando aceitamos a Jesus no nosso coração e recebemos o Espírito Santo, Deus não só cura as feridas do passado, perdoando os nossos pecados, restaurando o nosso passado e assim por diante, mas nos convida, Ele abre uma porta a não nos ferirmos mais. Aquilo que nos feria não nos fere mais. Aquilo que nós dávamos valor não tem mais valor, não, porque o nosso valor agora é reino de Deus, é um outro patamar, é um outro estilo de vida, é um outro tudo. Quando Deus nos concede paz, não é uma paz só para aquele momento de turbulência que nós estamos passando, preciso entender isso, né? Mas uma paz permanente, que excede todo o entendimento. Deus não dá e não tira, Ele concede para que nós tenhamos. Os nossos momentos com Deus não são só momentos, ou não devem ser só momentos, mas convite para vivermos na dimensão desses momentos, para vivermos o reino de Deus na terra. Todo encontro com Deus é um convite a um estilo de vida na presença de Deus. O reino de Deus é provar, é o experimentar Deus, e isso é o princípio de um relacionamento constante. Não é provar e ir para casa. Eu vou provar Deus, eu vou experimentar Deus, mas eu vou travar com Ele um relacionamento constante. Lá em João 7, 37, 38, nós lemos o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
um gole. Quando Jesus diz: venha a mim e beba, um gole se transforma em rio. O rio é algo perene, é uma água que constantemente está fluindo. É um gole com Deus e um rio que jorra. Essa é a dimensão que Deus quer que nós vivamos quando estamos na sua presença. Uma experiência com Deus muda a nossa capacidade e nos faz ansiar mais de Deus, mais e mais. Um gole se transforma num rio, uma experiência nos eleva a uma realidade de reino de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Um simples gole transforma a terra seca em manancial. Foi aquilo que nós cantamos, aquilo que está escrito em Isaías: eis que do deserto faço mares. Essa é a ideia. Nada nos é dado por Deus meramente para que possamos suportar ou atravessar somente aquela tribulação, ou aquele problema, ou aquele momento. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus nos dá alegria, não é só para aquele momento de tristeza, mas na verdade Ele abre a porta para aquele reino de alegria, que é o reino de Deus. Nós somos chamados a sermos mordomos de todos esses reinos, para os quais Deus nos abre a porta, para que sejamos a melhor representação do reino de Deus. Isso é uma vida com Deus. Isso faz da minha vida uma coisa completamente diferente do que eu já vivi, ou do que eu possa viver. Mas as tribulações também fazem a mesma coisa. Os discípulos falavam ou passavam por um momento de tribulação, de medo, de ameaça às suas vidas. A oração do pânico e a oração do medo é uma oração de servos. A oração de autoridade é uma oração de filho. É uma oração de filho. Isso faz toda a diferença. Eu preciso dizer que Jesus responde as duas: a de servo e a de filho. Ambas são respondidas. Eu posso vir a Deus com amargura e Ele vai me receber. Eu posso vir a Deus com raiva e Ele vai me receber. Você pode vir a Deus com raiva e Ele vai me receber. Mas quando eu entro na presença de Deus, e de fato na presença, eu não posso sair da mesma forma que eu entrei. Deus me recebe com raiva, mas Ele não me despede com raiva. Não faz sentido. Se isso aconteceu, eu não estive na presença de Deus. Eu posso estar em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Quando eu estou na presença de Deus e eu venho com amargura, Ele me recebe com a minha amargura, mas Ele não vai me despedir com amargura. Nunca Jesus despediu alguém da mesma forma que essa pessoa veio. Nunca. Sempre havia uma transformação. Se eu sair da presença do Senhor da mesma forma que entrei, eu não estava orando, eu estava reclamando, eu estava murmurando, eu estava qualquer coisa menos orando. Eu preciso entender isso. Tempo com Deus não é um tempo só de desabafar. Não é só um tempo de desabafar e ver livro. Não é só um tempo para eu escrever uma petição e enviar para o céu. Não faz sentido. É um tempo de troca. É um tempo de relacionamento. É um tempo em que homem e Deus e homem se misturam. Isso é oração. Isso é vida com Deus. Tem que haver essa mistura. Tem que se misturar. No versículo 35, nós lemos: e naquele dia, sendo já tarde. Agora estou em Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. O que é que Jesus disse aos discípulos? Passemos para outra margem. Alguém poderia me dizer qual era a vontade de Deus nesse versículo? Parece óbvio, não é? A vontade de Deus estava expressa. Jesus disse: passemos para outra margem. Qual era a vontade de Deus? Chegar na outra margem. Eles estavam dentro
da vontade de Deus, e no entanto a tempestade se levantou. Porque muitas pessoas pensam que a tempestade se levanta todas as vezes que a gente sai da vontade de Deus. Não é verdade. Existem tempestades que acontecem quando você sai da vontade de Deus, que é o caso de Jonas, e existem tempestades que acontecem quando você está fazendo a vontade de Deus, e que ela tem um propósito. Né? Tribulações e dificuldades da perspectiva do inimigo é para me tirar daquilo que Deus me mandou fazer. Quando Deus libera a sua vontade sobre a minha vida, e eu começo a caminhar nessa vontade, o inimigo vai levantar dificuldades, o inimigo vai levantar obstáculos, o inimigo vai levantar tempestades para me tirar da vontade de Deus. Essa é a função dele. Essa é a função dele. Né? Deixa eu lhe explicar. A serpente vem ao jardim e diz: Deus disse que se vocês comessem desse fruto, vocês morreriam. O inimigo sabe que o centro da vontade de Deus é a sua palavra, e Deus disse que vocês não podem comer desse fruto. Como era a vontade de Deus? Que eles não comessem o fruto. O que é que o inimigo fez? Distorceu a vontade de Deus, ou colocou dúvida sobre a vontade de Deus. Né? Então, o inimigo sabe que a vontade de Deus se processa pela sua palavra. Haja luz e houve luz, é a palavra de Deus. Quando Deus profere a sua palavra é a vontade dele. Essa palavra é a vontade de Deus para mim, é a revelação de Deus para você. Ela é plena. Essa é a vontade. Né? Então, haja luz, houve luz. Então, o trabalho do inimigo é sempre me desviar da coisa mais poderosa do universo, que é a palavra de Deus. O que é que Jesus fez? Vento se cala, mar se aquieta. Palavra de Deus sobre a natureza, poder de Deus. Vamos lá. O trabalho do inimigo é sempre questionar a palavra de Deus. Jesus é batizado e vem uma voz do céu, diz assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem não tenho prazer. Jesus sai dali e vai para o deserto e jejua 40 dias, 40 noites, porque a primeira coisa que o inimigo pergunta a ele: se tu és o Filho de Deus. O que é que aconteceu? 40 dias atrás: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus já havia proferido isso. O que é que o inimigo coloca em dúvida? A vontade de Deus sobre Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras. As tentações e tribulações que o inimigo nos lança, ou é para nos chocarmos com a palavra de Deus e consequentemente com a vontade de Deus que está expressa na palavra, ou é para nos questionarmos quem nós somos. No caso de Jesus, ele questionou quem Jesus era. No caso de Adão e Eva, ele distorceu a palavra de Deus. E assim por diante. Ventos de adversidade não procedem do Senhor. Mas eles não fazem o Senhor ficar nervoso. Pode vir o vento que vier. Jesus dormia na tempestade. Então o medo, a ansiedade, o estresse vem para nos desviar daquilo que Deus já lhe disse. Quando passares pelos rios, eles não submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ainda que a mãe abandone o seu filho, eu não te abandonarei, eu te amarei. Essa é a vontade de Deus, é isso que Deus revela para a gente. Veja o que Jesus nos disse lá em Mateus 13, 21. Mateus 13, 21. O texto diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ok? Dificuldades e tribulações na vida são atraídas pela palavra de vitória que já foi proferida sobre mim e sobre você. Quando Deus nos dá uma palavra de vitória, quando Deus nos diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, as tribulações e as dificuldades da vida vêm tentar, glória a Deus,
vem tentar, né, dizer isso. Se você é mais que o vencedor, por que aconteceu aquilo lá? Como se eu não sou o vencedor? Né? Ele questiona, ele faz isso. Porque se não há oposição, eu não tenho que fazer escolhas. Precisamos entender umas coisas, né? É muito interessante isso. Se não há oposição, não tem que fazer escolhas. E se eu não tenho que fazer escolhas, não há base, não há forma de avaliar as recompensas, o galardão. O que é a minha decisão? É eu optar pela vontade de Deus. A palavra de Deus me diz isso aqui, o mundo me diz isso aqui. Na hora que eu tomo uma escolha pela vontade de Deus, eu decidi correto, eu sou recompensado, eu sou abençoado pelo Senhor. Existe uma forma de avaliar recompensa. A proporção que tenho escolhas corretas, alinhadas com a vontade de Deus, isso me qualifica e me fortifica para situações de maior conflito e de maior impacto. Essa é a realidade. Por isso a palavra de Deus, na e sobre a nossa vida, na nossa vida e sobre a nossa vida, deve ser guardada, deve ser protegida, deve ser celebrada, deve ser agradecida. Né? Nós temos a responsabilidade de guardar bem aquilo que já recebemos de Deus nas nossas vidas. Nós somos mordomos de Deus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós precisamos concluir a live. Essa é uma nova. 4 minutos temos aqui, estamos concluindo. Glória a Deus. Quando Jesus deu a eles sua palavra, passemos para outra margem, ele tinha lhes dado a ferramenta que os asseguraria que chegariam do outro lado da margem. A palavra de Deus nos leva a outra margem. A palavra de Deus nos fará transportar montanhas, enfrentar adversidades, enfrentar ventos contrários. Né? Efésios nos ensina sobre a armadura de Deus. Todos nós conhecemos o texto: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. E quando alguém me perguntar: você colocou a armadura de Deus hoje? Você pode dizer: não. Como assim? É porque eu não tirei desde ontem. Ela está comigo, eu fico bem com ela, de acordo com ela, e ela está sempre comigo. É a armadura de Deus. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. A palavra de Deus sustenta todo o universo, sustenta a vida. Nós respiramos porque Deus falou, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. Deus é poderoso para falar nas nossas tempestades. Deus é poderoso para falar as nossas pandemias, as nossas angústias, as nossas limitações, as nossas montanhas, e transformar tudo ao redor da nossa vida. O favor de Deus aumenta a nossa dependência dele. Por isso, é sempre uma interação. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Que essa noite seja noite de renovar o nosso relacionamento com o Senhor e de travarmos mais e mais experiências com esse Deus que nos leva a patamares do reino, do seu reino, do reino de Deus na terra. Amém e amém. Eu acho que a gente vai precisar concluir a nossa live e reabrir a live para a nossa Santa Ceia. Amém? Está o hino, né? Amados, enquanto aguardamos os irmãos voltarem à live, vamos cantar o hino de Santa Ceia, que todo mundo conhece, né? Vamos louvar a nossa Deus.
Bendito seja o poder que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis esse sangue lavado, como assim uma ação, os pecadores gemidos perante seu Deus já estão. Almas que aleve, almas que aleve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos formam quando Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Almas que aleve, almas que aleve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também nós, Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Almas que aleve, almas que aleve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos então passar a celebração da nossa Santa Ceia. Depois a gente volta aqui para louvar alguma coisa. Glória a Deus. Temos elementos.
vamos só pegar uma leitura na palavra de Deus. Quem quiser acompanhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um texto conhecido do povo de Deus, capítulo 11, versículos de 23 a 31, onde lemos o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Amados, a Santa Ceia do Senhor é sempre um convite à mesa, a celebrarmos o Novo Testamento do Senhor Jesus, no seu sangue e na sua carne. É um memorial. Ele diz: fazer isto em memória de mim. É um momento onde nós precisamos colocar e elevar o nosso pensamento, o nosso coração diante de Deus. Será os cronômetros com o nosso Deus. Colocar tudo diante do Senhor. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estou lendo, irmãos, 1 João, capítulo 1, versículo 9. A Santa Ceia é um momento de reflexão. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não me autoriza a examinar o meu irmão, a examinar outras pessoas, mas ela me convida a um momento de introspecção, de autoexame, e assim participar da ceia. Gosto muito da palavra do apóstolo Paulo, que diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão. Ele não diz examine-se e deixe de comer. Ele diz: examine-se e coma. Não permita que o pecado afaste você da mesa do Senhor. Se afaste do pecado por causa da mesa do Senhor. Vamos então ao primeiro elemento. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui que eles podem passar aqui e apanhar o primeiro elemento. Você que está em casa pode pegar o primeiro elemento aí. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. O Senhor Jesus disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Comamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo Novo Testamento. Te agradecemos, Senhor, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sanados. Porque tu levaste sobre ti as nossas transgressões. Porque o espírito de dívida que havia contra nós foi cravado
na cruz do Calvário. E o Senhor pagou aquilo que era a nossa dívida. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor nos fez conhecedores disso e nos alcançou através do Evangelho da Tua graça. Pai, nós Te agradecemos por esse momento de comunhão, por este momento de partilhar do pão, por este momento de memorial, que podemos voltar aos nossos pensamentos, à Tua crucificação e também à Tua ressurreição, tendo vitória sobre a morte e nos outorgando também vitória sobre a morte. Abençoa-nos, guarda-nos de todo mal, protege a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora? Ou vamos fazer o segundo elemento? Vamos ao segundo elemento. Glória a Deus. Depois nós vamos louvor. Vamos ao segundo elemento. Você que está em casa, pode passar. Você em casa faz o seu elemento aí em casa. Tá, vou passar. Os amados presentes estão aqui. Glória a Deus. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Bebei dele todos. Bebamos. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Te agradecemos por tão grande amor, por tão grande sacrifício. E entendemos que se o Senhor não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Pai, fortalece a nossa fé, seja conosco, faz-nos entender que se tu chegasses ao extremo de entregar o teu próprio Filho, todas as outras coisas não se comparam a esse sacrifício. Por isso, nós louvamos e agradecemos o teu nome, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Agora nos convida a cear.
o transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos chegando então ao final do nosso culto de Santa Ceia. Agradeço aos amados pelas vossas presenças nas lives. E nós temos ainda aí pedido de oração. Não vamos esquecer aqui de orar ao nosso Deus. Nós temos aqui o João pede oração pela sua família, pelos seus vizinhos. A irmã Tati pede oração pela saúde da sua família. Isso. A Silvana agradece pela saúde do seu filho, o Ebert, que estava no Covid. Gostei do verbo, minha irmã. Estava. Já não está mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostei. Mais um testemunho aqui, vivo de resposta de oração. O Pai do Céu é fabuloso. Ele responde todas as nossas orações. Vamos orar, amados? Vamos orar. Deus, como é bom falar contigo. Como é bom desfrutar da tua presença, desfrutar do relacionamento contigo. Isso só nos faz crescer, nos faz usufruir mais e mais dessa presença e recebermos mais e mais de ti. Senhor, trabalha nas nossas vidas, abençoa-nos, abre espaço no nosso coração para que nós possamos crescer mais e mais, conhecer mais e mais o Senhor, as profundezas do teu Espírito, desfrutar desse conhecimento para o nosso fortalecimento, para o nosso caminhar sobre as ondas, sobre as tempestades da vida, para que nós possamos falar ao vento e ao mar, que aquieta-te, não pela nossa palavra, mas proferindo a palavra de Deus para a nossa vida. A tua palavra que tem poder, Senhor, nós não temos poder nenhum, todo o poder emana de ti, e nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Pai, nós oramos pelo irmão João, pela sua família, e oramos pelos seus vizinhos. Visita-os, Pai, nesta noite de uma forma toda especial. Oramos também pela saúde da família da irmã Tati. Visita aquela família de uma forma toda especial também nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que já foram curadas do Covid-19, por essa ação de graça que está acontecendo aqui, onde a irmã Silvana te agradece e manifesta essa ação de graça pela bênção de ter seu filho curado. Te agradecemos que o Senhor tem prazer em nos responder, o Senhor tem prazer em nos atender, o Senhor tem prazer em transformar as nossas adversidades, as nossas tempestades,
as nossas dificuldades em bonança, em mansidão, em milagres, em poder para transpor todas essas coisas e poder louvar o nome do Senhor. Porque sabemos que Tu és glorificado quando essas respostas de oração acontecem. É o Teu nome que é glorificado. Nós não temos glória nenhuma, nós não temos merecimento nenhum, mas é a Tua graça, trabalhando na vida de cada irmão, trabalhando nas nossas vidas, sendo derramada no nosso dia a dia. Nós louvamos o Teu nome por tamanha graça. Pai, seja conosco nesta noite, seja conosco nesta semana, está diante de nós, que nós possamos desenvolver as atividades que precisamos desenvolver nesta semana, também para a Tua glória, para a glória do Teu nome, que nós possamos nas nossas ações, atitudes e escolhas glorificar o Teu nome, sempre, estarmos sempre debaixo da Tua vontade, consultarmos sempre a Tua vontade para as nossas vidas, termos sempre o Senhor como sombra sobre nós, podemos habitar no esconderijo do Altíssimo e a Tua sombra se projetar sobre nós e temos a proteção do Senhor em todo o tempo. Pai, Te agradecemos por este momento de oração, Te agradecemos por cada vida que ora conosco neste momento e que eles elevam os seus pensamentos diante de Ti. Pai, Te agradecemos porque existem pessoas que estão orando por motivos e por pedidos que muitas vezes não podem ser manifestos. São de íntimo foro, são de foro íntimo, são pedidos que essas pessoas colocam diante de Ti, de uma necessidade real, de uma superveniência em suas vontades. Pai, visita essas pessoas, visita esses pedidos ocultos, não podem ser proferidos, mas que Tu conheces os nossos corações. Pai, oramos por aqueles que estão enfermos, ainda estão enfermos, não experimentaram ainda a cura. Visita-os também, Pai, de uma forma toda especial, traz o Teu bálsamo, derrama o Teu bálsamo sobre essas vidas, trazendo restauração, trazendo alívio de dores e, por que não, trazendo cura, trazendo devolução dessas vidas, às suas famílias, à sua igreja, ao seu trabalho. Visita-nos de uma forma toda especial. Nós Te pedimos essas coisas desde já Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Qualquer dia nós vamos fazer um culto de oração, nós vamos orar para valer, irmãos. Vai ser bênção. Glória a Deus. Amados irmãos, é sempre um prazer ter estado com os amados. Vamos à bênção apostólica. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém. Essa foi a bênção única.